Uma cantora é aquele que executa o canto, isto é, o ato de produzir sons musicais utilizando a voz. Uma cantora lírica poderá focar-se em estilos de música diferentes, como a canção, oratório e ópera, e em épocas diferentes, ou seja, música que foi composta aproximadamente desde os séculos IX até à música contemporânea, dos dias de hoje. Eu poderia dizer que os cantores têm 3 fases, onde o local de trabalho se pode distinguir. A primeira fase é o estudo da obra, ou seja, o estudo individualista, onde normalmente se pratica em casa. A segunda fase é cantar a obra com um pianista com repetidor. Isto poderá ser na casa do cantor, na casa do pianista, num estúdio, depende sempre das pessoas envolvidas. A terceira fase é a fase de apresentação ao público. Isto poderá ser em salas de concertos, teatros, óperas, igrejas e por aí, enfim. No entanto, no caso da ópera, é necessário, na fase da encenação, semanas no teatro. Claro, isto difere muito de produção. A carga de trabalho de um cantor pode depender de muita coisa. De quantos concertos tem no futuro e também na dificuldade da obra. No entanto, quanto aos horários de trabalho, já trabalhei e ensaiei bastante de manhã, como de tarde e como de noite. Depende sempre da produção. Ou seja, diria que o horário e a carga de trabalho de um cantor é irregular. Bastantes, diria eu. Uma cantora deve ser afinada, ter noção de ritmo, saber ler música, pautas musicais, tem de saber pelo menos as línguas principais que se cantam, como o italiano, o alemão e o francês. Além disto, a interpretação de uma obra é super importante, na minha opinião. E conseguir enviar ao público emoções daquilo que estamos a dizer. Algo muito difícil, mas muito, muito importante no trabalho de um cantor. Eu penso que serem confiantes de si mesmo, saber o seu valor, o que fazem bem e o que precisam de melhorar, sempre com humildade e perseverança. Infelizmente já passei por fases desagradáveis no mundo da música, onde pessoas tentam fazer-te sentir menos cantores e pessoas. Por isso diria que acho importante tu próprio teres noção da realidade e não do que os outros dizem. Basicamente, ser fiel a si mesmos. O meu percurso escolar foi normal, como qualquer criança. No entanto, eu sempre gostei muito de cantar. Desde pequena, era um hobby para mim, brincava com as bonecas, em vez de só brincar as bonecas, cantava com elas. No entanto, para mim ser cantora naquela altura era uma realidade fantasiosa, portanto achava que não. No entanto, entrei para a música com influências de primos e na altura toquei flauta transversal e gostava muito, até era para seguir flauta transversal. No entanto, um dia fizeram uma ópera na minha escola e eu consegui um papel, fiz um papel principal e para mim, quando eu estava no palco, quando acabaram as récitas, eu pensei para mim mesma que era aquilo que eu queria fazer. A sensação de palmas no público foi a melhor sensação que tive e disse para mim mesma que era isso que eu queria para mim. Entretanto, candidatei-me à universidade, à ESMAI, Escola Superior de Música e Artes de Espetáculo, na classe do professor Rui Taveira, que foi um grande professor e que me ensinou a amar mais o canto. Tive a oportunidade de fazer muitos projetos, muitas personagens diferentes, inseridas em várias coisas. Fiz coisas mesmo muito distintas e que me fez gostar mais ainda da minha profissão. Entretanto,
Entretanto, fui fazer um curso do género Erasmus, mas que não era, mas aliado à escola, que era European Opera Academy, e na altura candidatei-me para algumas escolas e fui colocada na escola de Estocolmo e na escola de Florença, onde passei 3 meses em cada cidade e onde fiz projetos, óperas em cada uma delas, e concertos também. Foi a minha primeira abordagem fora de Portugal, na qual tive a oportunidade de enriquecer mais os meus conhecimentos enquanto cantora. Entretanto, candidatei-me a um mestrado em ópera, em Colónia, na Alemanha, com o cantor tenor célebre Christopher Bregagen, que é um cantor, que é dos melhores cantores que eu conheço, da atualidade, e é muito bom professor e eu tenho muita sorte. Neste momento tive o primeiro ano, meio à distância por causa do Covid, e pronto, eu tenho muito que aprender, sinto que me está a ajudar, sinto que preparo os meus concertos de uma outra maneira, de uma outra forma, e que me ajuda a focar mais em coisas mais pequenas neste momento, que era o que eu estava a precisar. Pronto. Além disso, tenho alguns grupos musicais da qual faço parte, como o Bando de Soroni e os Capítulo, e outros. E pronto, e é isso, é continuar. Eu diria que a média do ordenado mensal de uma cantora é completamente irregular. Assim, uma cantora em Portugal, não existem contratos para cantores em Portugal, a não serem coros. Aí penso que anda à volta dos 1.000 euros por mês. No entanto, quando uma cantora a solo tenta vingar em Portugal, além de ser já muito difícil, é tudo muito irregular porque depende da quantidade de concertos que têm, portanto é sempre tudo a recibos verdes. Portanto, é completamente irregular, não poderia dar um número neste caso. Um aspecto que eu gosto muito no meu trabalho, diria que é quando o público nos recebe muito bem. Quando acabamos de cantar e temos palmas e temos pessoas em pé e nós saímos do palco e voltamos a entrar porque as pessoas continuam a bater palmas porque realmente gostaram e realmente se sentiram tocadas por aquilo que eu consegui fazer. Eu consegui transmitir-lhes aquilo pelo qual trabalhei. Provavelmente esse é o aspecto que eu mais gosto do meu trabalho. Um aspecto que eu menos gosto do meu trabalho é porque o meu trabalho é sempre muito irregular, há alturas com muito trabalho, há alturas com pouco trabalho, e para conciliar com a família dá sempre para conciliar, claro, mas é sempre mais complicado, especialmente porque temos concertos em fases de Natal, Páscoa, férias e pronto, e é aquela altura onde realmente temos que estar a trabalhar e não podemos estar nesses dias especiais com a nossa família. Penso que seria esse o aspecto que eu menos gosto.